que haja cura, Pai, que haja transformação nessa manhã, Pai, é que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. You may be seated. Tudo bem? Dormiram bem? Did you sleep okay? Everything okay? Então tá bom. Yeah? Então não vão dormir no culto não, amém? So that means you won't sleep in the service, right? Não? Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para nós hoje. I have a message from God for you today. Está em 2 Coríntios Let's open our Bibles to 2 Corinthians 4:13. chapter 4, verse 13. O 2 Corinthians chapter 4, verse O 13. título dessa mensagem é Cri, por isso falei. The title of this message is I believed, that's why I said it. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: está escrito, cri, por isso falei. 2 Coríntios 4, 13. Okay, reading from 2 Corinthians chapter 4, verse 13. It is written, I believed, therefore I have spoken. Então, 2 Coríntios 4, 13, que eu estou vendo alguém olhar a Bíblia aí. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso nós falamos. Continuing, with that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Então, quando nós cremos, nós falamos. So when we believe, we speak. E quando nós não cremos, nós não falamos. And when we don't believe, then we don't say anything. Eu dei uma pincelada nessa mensagem na semana passada e é uma realidade que acontece conosco e acontecia isso comigo também. And when I was preparing this message last week, I realized that this is a reality. It happens with me and it also, I think, happens with everybody else. Muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus, lemos a Bíblia muitas vezes. Many times we receive a word from God and we read the Bible. E você sabe que Jesus falou em João 10:10 que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. And we know that in John 10:10, the Bible said, Jesus says the enemy came to steal, kill and destroy. E muitas vezes esse roubar seria roubar também a palavra dele And many times this stealing is stealing away the word of God na nossa vida. that is in our lives. Vou citar um exemplo. Você recebe a palavra de Deus aqui. For example, you receive the word of God here. Voltando para sua casa, você diz, não é bem assim. And when you're on your way home, you think, I don't think it's really like that. Satanás já começou a roubar a palavra dele do seu coração. That means that Satan has begun to steal away the word from your heart. Aí, o que acontece? Você vai vendo que a saúde está indo embora. And you begin to see that your health begins to get worse. Os seus relacionamentos também, você começa a perder os seus relacionamentos. You begin to lose your As relationships. finanças também começam a apertar. And your finances begin to get really tight. Aí você pergunta, mas por que eu sirvo a Deus há muito tempo? But you're thinking, but I've been serving God for so long. Mas porque muitas vezes Satanás conseguiu roubar a palavra do nosso coração. But it's because Satan many times has been able to steal away the word of God from our hearts. Então tenha no seu coração, se é a palavra de Deus, nós temos que crer So you need to have it in our word, e in our temos que hearts, falar. that if it is the word of God that is in your heart, we E need to quando se speak trata it. da palavra de Deus, eu creio até na capa, que diz que a Bíblia é sagrada, então ela é sagrada para mim também. You know, and when it's the word of God, then we have to believe that it is as it says, because the word of God we know is holy. Então, muitas vezes, Satanás consegue tirar aquela palavra que foi semeada dentro do nosso coração. So many times Satan is able to steal away the word that was taught to us. E nós não declaramos aquilo que está escrito na palavra de Deus. And we end up not declaring what is written in the word of God. Vamos entender, Romanos 10:17 diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Eu pensei que era rádio. Não, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Because as we know in Romans 10 verse 13, it says that faith comes through hearing the word of God. Você percebeu que a maioria dos hinos, a maioria das músicas, das letras das músicas que nós cantamos aqui, é a maioria Bíblia? Have you perceived that the majority of the lyrics of the songs that we sing here are Por from the quê? Bible? Para colocar a palavra de Deus no nosso coração. And the reason is that it is for the word of God to be put and planted into our hearts. Então, não só aquilo que nós declaramos, é aquilo que nós temos no nosso coração. And so we understand that it is what we declare is what we have in our hearts. Depois que você teve encontro com Jesus, as coisas começam a mudar, começam a ser transformadas. You know, after you had an encounter with Jesus, things began to change in your life and your heart. Faça um balanço da sua vida hoje. So make a check on your life. Check your life today Você ama mais Jesus hoje do que há 3 anos atrás? and think, do you love Jesus more today than you did 3 years ago? Você se tornou esposa ou esposo melhor do que há 3 anos atrás? Have you become a better husband or wife than you were 3 years ago? Você tem vindo mais na igreja do que há 2, 3 anos atrás? Have you begun to come to church more often than you were 3 years ago? Você está envolvido mais na obra do Senhor hoje do que há 2, 3 anos atrás ou continua a mesma coisa? Are you more involved in the Word of God or the works of God now more than you were 3 years ago, or are you still doing the same thing? Então, se diminuiu, então houve roubo da palavra de Deus dentro de você. So if it's happening less, then the Word of God has been stolen from your heart. Entendendo que a palavra de Deus, ela traz transformação em nós, ela quer formar o caráter de Cristo dentro de nós. We need to understand that the Word of God, it brings a transformation in order for us to form or to become in the character of Jesus Christ. Então, o título dessa mensagem é CRI, por isso falei. So therefore, the title of this message is, I believed, so I spoke. Então, como a fé trabalha? So how does faith work? Então, quando nós cremos, nós falamos. It means when we believe, we speak. Então, a Bíblia fala que a fé, ela opera através daquilo que nós falamos, que nós declaramos. So the Bible says that faith works through what we speak. Então, quando nós temos pensamentos bons dentro de nós declaramos coisas boas. Nós aprendemos isso no livro que nós estamos fazendo nas orações, né? So like we are studying now in our Bible studies and our prayer meetings, when we have good thoughts within ourselves, then we begin to declare Então, good things. Provérbios 23:7 diz assim, porque como imagina sua alma, assim ela é. So as it says in Proverbs 23 verse 7, for as a man thinks, so is he. Então, se você declara que a semana vai ser horrível, pode ter certeza, vai ser horrível mesmo. So if you say, you're going to have a horrible week, then it's going to be a horrible week. Então, você crê e por isso você declara. So you believe, and this is why you declare it. Como a Bíblia diz que nós temos que crer e declarar. Because as the Bible says, then we have to believe and then declare the word. Eu quero ler um texto em Marcos 5:35. Let's go to Mark 5, verse 35. Aqui fala quando Jesus foi curar aquela menina. E o chefe diz assim, em Marcos 5:35. Mark 5:35, about the story of the dead girl. Quando o chefe da sinagoga chamou Jesus, aí diz assim, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera, tua filha já morreu. Por que incomodas o mestre? 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Mark 5:35. While Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead, they said. Why bother the teacher anymore? Ignoring what they had said, Jesus told the synagogue ruler, don't be afraid, just believe. Você percebe que Jesus não deu importância para aqueles profetas da morte que trouxeram e falou, sua filha morreu.
So Não you can incomoda o mestre. So you can see that Jesus didn't bother about what those messengers of death had brought to the synagogue ruler. It didn't bother him at all. Aí Jesus falou assim, apenas creia. Jesus said, only believe. Porque Jesus sabia que ele ia curar, ele ia ressuscitar aquela menina. Because Jesus knew that he would be reviving that child. Porque se ele falasse, realmente está morta, ela iria morrer. Because if he had said, oh, she is dead, then she really would have died. Eu estou falando que isso acontece conosco. And I'm saying that this happens with us. Muitas e muitas vezes eu gosto de levar pessoas no hospital comigo. You know, many times when I take people to the hospital with me, Aí vai conversar com o paciente, and we're going to speak with the patient, o paciente fala, o médico falou que eu vou morrer amanhã. and the patient says, oh, the doctor says I'm going to die tomorrow. Se nós formos chamados para declarar a vida, nós não temos que aceitar a palavra do médico. And if we are called to declare life, the word of life, then we don't have to accept what the doctor said. Nós temos que crer na palavra de Deus. We have to believe in the word of God. Nós temos que saber que nós fomos lá para declarar vida. Because we have to believe that we are there to declare the word of life. Mas tem muitos que começam a chorar e declaram muitas vezes, é verdade, vai morrer mesmo. But then there are many people who come with me and they begin to cry and says, oh my, yeah, it's true, you're going to die. Então eu gosto de levar as pessoas juntamente comigo para ver como é que funciona, como a pessoa sente nessa situação. So that's why I like to bring persons with me to the hospital so that they can see how people feel in those situations. Então já está declarada a morte sobre a vida daquela pessoa. We understand that the word of death has been given over the life of that person, Deus nos chamou para nós declararmos vida sobre aquilo lá. but God has called us to declare life over that person. Onde existe doença, enfermidade, morte, Deus mandou nós declarar o quê? Vida naquele local. Wherever there was sickness and infirmity and death, God has called us to declare life. Onde está toda a família bagunçada, Deus chamou nós para colocar ordem naquele local. Wherever there's problems and dysfunction in your family, God is calling us to bring order to that household. Se nós falamos, não, é isso aí mesmo, vai acontecer isso mesmo, e vai acontecer. If we give up and say, oh, that's how it is, then that's how it's going to continue to be. Vamos entender, se você prestar atenção no que a palavra de Deus diz, muitas coisas nós não podemos falar. Principalmente que tem o ministério profético. If we pay attention to what the word of God actually says, many things we will understand that we cannot say, especially in the ministry of prophecy. Porque aquilo que nós falamos acontece. Because what we say happens. Vou citar outro exemplo aqui, Gênesis 1. As an example, let's go to Genesis 1. A partir do 3. From verse 3. 2, vamos lá, 2. Em Gênesis 1, 2. Okay, let's go back and go a little bit back and start at verse 2. Genesis 1, verse 2. 12 diz assim: Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Disse Deus: Que escuridão, não. O que ele falou? Haja luz. 4. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e o que fez? Separou a luz das trevas. O nosso chamado é declarar luz, vida nas trevas. Se Deus declarasse, olha que escuridão, aí ficaria escuro nas trevas. Continua a escuridão nas trevas. In the same way that God declared light and he separated the light from darkness, as we read in verse 3, we are also called to declare light where there is darkness. Então Deus falou no que ele creu, não aquilo que ele viu. So God spoke that which he believed and not that which he was seeing. Então muitas vezes nós vemos crise, o mundo está em crise. E vamos perguntar aqui, há quanto tempo que ele não está em crise? Desde que entrou o pecado, o mundo está em crise. So many times we look around and we see, oh, the world is in crisis, but then you might ask yourself, when was the world never in crisis or not in crisis? Nós estava voltando para casa, ontem estava comentando com a Rosa, estava passando aqui perto, estava chovendo, nós estava passando perto do rio, e tem barreira por todos os lugares do rio que nós passamos assim.
The other day I was speaking with Pastor Rose, my wife Pastor Rose, and we were commenting that along the river that we drive, there are barriers in almost every part of that river. Aí eu falei, olha como tá feio aqui. Aí nós pensamos, imagine ir lá pro lado de Hokkaido onde deu o terremoto. You know, and we were saying that, you know, look how bad the situation it is here, but then we think of the situation now in Hokkaido. Então, existem muitas tragédias, So there are many tragedies, muitas coisas erradas acontecendo, muitos terremotos, muitas coisas do tempo. many things going wrong all over the place. Ontem passou o taifun nas Filipinas, devastou onde que ele passou. You know, yesterday the hurricane passed through the Philippines and caused devastation there too. Então essas situações de caos sempre vão existir. So all these chaotic situations are always going to exist. Mas nós temos que declarar cura, declarar vida naquele local onde não tem. But we have to declare a cure and life in those places where it doesn't exist. E o mundo sempre existiu guerras. There were always wars in the world. Se você for ver, guerras, não existe nem motivo para ter guerras. You know, and if you look closely, you'll see that there is really no reason for there not to be wars. E se nós realmente declararmos que aquilo é normal, vai continuar acontecendo. And if we decide that, oh, it's normal, it's everyday life, then it's going to continue like this. Se você liga a televisão, qualquer canal que você liga, qualquer linguagem que você liga, só tem tragédia. You know, if you look at the news on just about in any language, on any television, it's just about tragedy. Então veja, nessas tragédias, Deus está nos chamando para nós declararmos vida naquele local. So we can see that God is calling us to declare life in these situations of tragedy. Nós cremos nesse Deus, então nós temos que declarar aquilo que nós cremos. We believe in this God, so we have to declare what it is that we believe. Vamos citar um exemplo aqui. Tem alguém passando dificuldade financeira? Let's go to another example. Is anybody going through financial difficulty? Filipenses 4:19. Philippians 4, verse 19. Ou tem todo mundo sobrando? Oh, maybe you all Amém? have excess. Então está sobrando. Glória a Deus por isso. Glory to God for that, yeah? Sobrando. Glória a Deus. Yeah. Filipenses 4:19 diz o quê? Philippians 4:19. O meu Deus suprirá o quê? Todas as nossas necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. And my God will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus. Então ele não está falando que as coisas, quando você estiver bem, vai acontecer isso. Não, em qualquer situação. So it's not saying that when things are going well, everything is going to be all right. It says in whichever situation. Então quando acontece essas tragédias, muitas vezes essas tragédias nós pensamos que aquilo assustou Deus. So when we look at these tragedies happening, we think that, oh, maybe this is frightening God. Então muitas vezes fala, eu acho que né, até Deus se assustou com esse taifun que passou na Filipinas. We must think sometimes that, oh, even God got scared by this typhoon that passed through the Philippines. Entenda, Deus nunca é surpreendido. We need to understand that God is never surprised, Tudo está no controle de Deus. and everything is within his control. Então se Deus faz os milagres quando existe necessidade para o seu povo. So if God does Quando Deus faz os milagres, quando existe necessidade para o seu povo. when God does miracles, when there's a necessity for his people. Esse último taifun que passou foi número 21. Você vê, passou por Hiroshima, já chegou em Okayama, já destruindo Okayama, acabou com Osaka, aquele aeroporto de Kansai, ele acabou com tudo aquilo lá. We see that typhoon number 21 passed by Hiroshima, but then it went through Okayama, you know, broke everything in Osaka and went up. Então nós temos que ver que Deus está cuidando das nossas vidas. So we can see that God is taking care of our lives here. Mas nós como filhos, nós temos que declarar aquilo que nós cremos. But we who are his children, then we have to declare. Tá vindo o taifun? Vamos declarar que ele não vai passar aqui. Is there a Que typhoon ele é coming? desviado. Let's declare that it is not going to come this way and it's going to be turned away. Eu mandei um vídeo para muitos irmãos que o taifun estava vindo nas Filipinas, eu acho que era Filipinas, naquele local, para ter escrito que era o taifun estava vindo nas Filipinas. O que aconteceu? A igreja se uniu e começou a falar em línguas, começou a falar em mistério naquele local.
I had sent a video of a typhoon that was approaching the Philippines, I believe, and the church there united and began to pray in tongues. Eles começaram a declarar que o Taifu ia parar. And they began to declare that the typhoon was going to stop. E ele chegou o quê? O Taifu chegou até 50 metros perto da casa deles, onde que eles estavam. And we understand that the typhoon came about E quando chegou, ele desmanchou naquele local. 50 meters from where they were. Você And vê there was no rain. a fé daqueles irmãos. So we can see the Ele faith of começou a those declarar que aquilo não ia acontecer. brethren that beginning to declare that whatever was happening was not going to affect them. Mas se eles fugissem debaixo da cama, logicamente ia levar a cama e tudo, e eles todos. But you imagine if they had gone hiding under their beds, then the hurricane would have come and taken away everything, including them and their beds. Então é isso que nós temos que entender. So we need to understand this then. Então Jesus falou, olha, você está olhando as aves dos céus? Jesus then said, "Are you seeing the birds of the air? Ela não semeia. They don't plant any seed, Mas o Pai Celestial but our heavenly Father dá. Protege, cuida delas. protects them and takes care of them." E depois que eu li esse texto, lá em casa, é perto da montanha, né, no mato, então tem muitos passarinhos lá. You know, and after I read this verse, you know, I thought of the forest behind my house where there are a lot of birds. Aí, justamente no dia que não deu o terremoto lá em Hokkaido, And just on the day when there was the earthquake in Hokkaido, eu vi os passarinhos lá fora cantando. I heard the birds outside singing. Eu pensei, coitados, são bobinhos, acontecendo uma maior tragédia aí, e eles aí cantando. And I thought about them, oh, they're so silly. They're here singing and there's this big tragedy happening in Hokkaido. Não, But no, ele confia em Deus. they trust in God. Eles estão lá louvando a Deus. They are there praising God. E aqui você vê, não existe nenhum passarinho magrinho, raquítico, morrendo de fome. Vocês já viram? And have you ever seen a skinny bird, you know, dying of hunger or anything like No that? Brasil também, você viu algum passarinho raquítico morrendo de fome? You know, in Brazil, have you ever seen, or your own country, have Se you ever Jesus seen a falou skinny que bird? o Pai cuida deles, So Jesus is saying that our Father takes care of them. eu acho que eles são melhor que a gente, então, né? I Tem think mais fé do que nós, né? they're in a better situation than most of us, I Então guess. Jesus falou, não se preocupe. So Jesus said, don't worry. Se Deus cuida desses passarinhos, If God is taking care of these birds, que não vale nada. São pequenininhos, é igual praga, tem em todo lugar. which are so small and insignificant, they're everywhere. Imagine os filhos dele, você acha que ele não vai cuidar? Imagine his own children. Don't you think he's going to take care of them? Então Deus vai nos suprir de tudo aquilo que nós necessitamos. So God is going to supply everything that we need. Mas quando chegar a crise, preste atenção naquilo que eu vou falar. But pay attention right now. Declare aquilo que você crê, não aquilo que você está vendo. Whenever there is a crisis, you need to declare what you believe and not what you are seeing. Nós temos que declarar aquilo que nós cremos, não aquilo que nós estamos vendo. We need to declare what we are believing and not what we are seeing. Então você fala aquilo que você crê. So you say what it is that you believe. Em Marcos 3, 5, In Mark 3, verse 5, em Marcos 3, 5 diz assim, que Jesus, quando curou aquele senhor com a mão ressequida, Marcos 3, 5, eu quero usar vários versículos que falam sobre nós crermos naquilo que nós, declararmos aquilo que nós cremos, porque para ficar bem fixado na nossa mente, porque nós viemos da descendência caída, então é fácil nós declararmos aquilo que não é bom. I want to use various verses to speak on this topic about declaring what it is that we believe, because having come from a fallen identity, a sinful identity, we easily say things that we are seeing, but not what we believe. Então, Marcos 3,5 diz assim, olhando para ele, em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. E ele a estendeu, e foi restituída a mão, sã como a outra. Mark 3, verse 5. He looked around at them in anger and, deeply distressed at their stubborn hearts, said to the man, stretch out your hand. He Então- stretched it out, and his hand was completely restored. Então, quando Jesus viu aquele homem com a mão mirrada normalmente tem muito no Brasil, né? Assim, a pessoa tem um braço são e outro fininho, que não consegue fazer os movimentos normais do outro braço.
Okay, so we maybe we have seen this in our own countries where a person has one hand that is withered and one hand that is okay. And this is what Jesus was dealing with. Então, quando Jesus viu o homem com a mão mirrada, o que ele disse? Estenda a mão. E ele estendeu a mão. Aí a mão ficou curada como a outra. A mão não, o braço. And so Jesus was dealing with this man, and Jesus saw him with one withered hand, and he said, okay, well, stretch out that hand. And the man stretched it out, and it became cured and whole like the other hand. Agora, se Jesus falasse para ele, ó, seu gasto é grave mesmo, não tem mais jeito não. Now, if Jesus had said, you know, your situation is bad, I don't think there's any way to cure that now. E o que ia acontecer? Nada, é perigoso até ele perder o outro braço normal. What would have happened? You know, nothing. Probably he would have even lost the other hand. O que eu quero falar para nós hoje? So what do I want to say to us today? Nós temos que declarar aquilo que nós cremos. We have to declare what it is that we believe, Aquilo que tem dentro de nós. what we have within us. A boca fala aquilo que o coração está cheio. The word of God says that which the heart is full, the Se está mouth cheio de speaks. fé, vai acontecer aquilo que você declarou. So if you are full of faith, then you're going to declare that Então, which you have. Jesus falava o que ele queria que acontecesse. So Jesus was declaring what was going to happen. Agora vamos ver o caso de Lázaro, João 11:11. Then let's go to the case of Lazarus, John 11, verse 11. Eu estava lendo esse versículo aqui, eu falei, uau, esse versículo, se você começar a entender esse versículo, você fala, é verdade, né? Os discípulos muitas vezes era complicado, né? João 11:11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe, Jesus estava falando, né? Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-los. 12. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. 14. Então lhe disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam e vamos até ele. John 11, verse 11. After he had said this is Jesus speaking, he went on to tell them, Our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up. 12. His disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. 14. So then he told them plainly, Lazarus is dead. And for your sake, I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him. Então vamos entender, Jesus não falou que Lázaro estava morto. So let's understand that Jesus didn't say that Lazarus was dead, Porque ele tinha certeza que Lázaro ia ressuscitar. because he was sure that Lazarus would be revived. Ele apenas o quê? Adormeceu. So he said he is only sleeping. Olha a cabeça desses discípulos no 12. Responderam, Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Olha só. Now let's look into the minds of these disciples saying, oh, well, if he's sleeping, then he's going to get better. Então você imagine, no 14, que Jesus falou para ele. Então, disse claramente é tipo, Lázaro morreu, seus cabeção. So Jesus then pretty much had to break it down for them, saying, he is dead. Come on. Então ele não quis declarar aquilo que estava acontecendo. So they weren't sure of what was happening. Aí o que ele tinha certeza que Lázaro ia ressuscitar. Jesus was certain of what was happening and that Por isso Lazarus que ele would be falou que revived. Lázaro estava adormecido. So that's why he said that Lazarus was only sleeping. E ele diz aí no 15, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. And then he says in verse 15, and for your sake I am glad I wasn't there, so that you may believe. Então, em cima desses versículos, nós temos que entender que sempre Jesus falava o que ele queria ver. So we understand through these verses that Jesus was always saying that which he understood would happen, Não aquilo que ele tinha visto. not which he had seen. Então, exemplo. Se nós fizermos uma conspiração, qualquer irmão aqui, tá? Nós não vamos fazer isso, tá? De manhãzinha você chega e fala lá, ó, olha como você está pálida.
Aí eu converso com o estúdio, vamos falar também para ela. Daqui 10 minutos passa o estúdio e fala, nossa, você está estranha. Passa mais meia hora, conversa com a outra irmã, a irmã vai lá e fala para ela, nossa, como você está mudada. Nossa, como você está pálida. No final do culto, a mulher vai sair daqui como? Doente. So let's give an example here. If we tried to do this with somebody here at the church, for example, a sister comes in and somebody says to her, "Oh, you're not looking so well right now." Então, And se nós fizermos essa conspiração, isso acontece. And so, yeah, okay. So we just play a joke on somebody. And of course, various persons, like after 10 minutes, somebody goes and says the same thing. Oh, you look so bad. And then like 10 minutes passes and then somebody else goes and said, oh, you look really bad today. Can you imagine what that person is going to feel like at the end of the service? Então, o mundo não sabe disso. Nós temos a palavra de Deus que está nos ensinando. So the world doesn't know these things, but we have the word of God, which is teaching us. Então, nós cremos naquilo que nós declaramos. So we believe those things that we are speaking. Vamos entender aqui a terra prometida. Deus prometeu que ia dar a terra. A terra prometida. So let's talk about the promised land. God had said that it was promised to them. Foram 12 espias. So 12 spies were sent out. 12 chefão de estado. You know, there were like those 12 heads of state, it was. Não foram os piores, foram os 12 melhores de cada tribo. Yeah, they weren't just any persons from the tribes. They were the 12, the best in those tribes. Eles viram gigantes. They went there, they saw giants. 10 voltaram com uma notícia triste. And 10 of them came back with bad news. Nós somos como os gafanhotos na vista deles. You know, we were like grasshoppers compared to them. Mas Deus prometeu que ia dar a terra prometida. But God had promised that he would give them that land. Só 2 que falaram, se Deus deu, ele vai cumprir. Only 2 of them said that if God has said he will give it, he is going to do it. Primeiro, Deus falou que ia dar a terra prometida, e outra, ele não falou que ia ter gigantes. You know, first of all, God had said that he is going to give the promised land, and he didn't tell us that there were going to be giants. Diz que existia um cacho de uva que precisava 2 homens para carregar esse cacho de uva. You know, at that time they found, a bunch of grapes that they needed 2 men to carry that bunch of grapes. Então vamos entender, Deus vai dar as coisas grandes para nós. So let's understand that God is going to give great things to us. Mas nós temos que derrubar aqueles gigantes. But we have to look beyond those giants. Se fosse facinho, não precisava de Deus. You know, Se fosse fácil, não precisava de Deus. if it was easy, then it would probably not be from God. Você entende? Se fosse tão fácil, não precisava de Deus. We wouldn't need God if it was easy. Para nós também é assim. Se fosse tão fácil, não precisava de Jesus morrer na cruz do Calvário. And for us, it's the same. If it was easy to be saved, then we wouldn't have needed Jesus to die on the cross for us. Então, existem as dificuldades. Nós vemos muitas coisas que aos nossos olhos são fortes para nós. So we see many times things that seem to be very difficult to our own eyes. Para mostrar que nós dependemos de Deus. But it shows that we have to depend on God. E o interessante é que desses espias, vamos entender aqui, Números 14 e 28. Olha o que aconteceu, olha o que Deus falou para Moisés. Okay, so let's go to Numbers 14, Números 14 e 28. verse 28. Números 14 e 28 diz assim: Diz-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Verse 28. So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Então vamos entender. Assim que eles declararam, iria acontecer para eles. So let's understand that as they had said, that was what was going to happen. Então aquilo que nós declaramos, acontece. So the things that we say, that we declare, are going to happen. E esse versículo falou muito comigo porque
Deus chama a responsabilidade para eles. Você vê assim, diz-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, vírgula, vírgula, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. So God is calling them into responsibility for what they are saying because he says, so tell them that as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things that I heard you say. Aquilo que nós declaramos vai acontecer. So the things that we say, that we declare, they're É going to Deus dando happen. um aval. And it is God doing this. Então, se eu sou herdeiro de Deus, tenho a palavra dele comigo, tenho o Espírito Santo, So if I am an heir of God and I have his word with me and I have the Holy Spirit, isso vai estar acontecendo conosco. this is going to be happening with us as well. Então, tudo aquilo que nós declararmos vai estar acontecendo conosco. So everything that we declare is going to happen to us. Então, como Jesus disse, se você terá o que você diz, So as Jesus said, if you have, você percebeu que e como Satanás é fácil colocar coisa na nossa cabeça, porque vamos entender aqui. Quem já disse, eu estou morrendo de rir? has anybody ever said, I am Estou dying, morrendo de fome. I am dying of laughing, tem I'm isso. dying of hunger? Então você está declarando que está morrendo. Then you're declaring that you're dying if you say things like that. Você percebeu como é que funciona? Estou morrendo de rir, então você vai morrer mesmo. If you say, I'm dying of laughter, then you're going to die. Então, o diabo programou o vocabulário de morte para o ser humano. So the devil has programmed our minds to speak death. Muitas vezes nós declaramos, estou morrendo de vontade de tomar um café. We don't say, oh, I'm going to die of drinking coffee. Sorry, Então, Molly. nós estamos morrendo. Mas se nós vamos morrer, nós não vamos comer e nem beber. You know? Se nós morrermos, nós não comemos nem bebemos. So if we die, we're not going to eat or we're not going to drink. Então vamos entender. Então por que nós falando? Estou vivendo por uma vontade de comer um pedaço de bolo. So, Não é melhor? Estou vivendo. Eu vivo para isso, para comer esse pedaço de bolo. Não é melhor? so we should instead think, I am living with the will. I want to eat a piece of cake. É diferente, mas você vê, Satanás colocou até no nosso vocabulário isso. You know? E pode ter certeza, não é só no português, é mundial. And it's not only in Portuguese that they say these things. It's worldwide. We have this tendency to say these evil things about ourselves. Papais, muitas vezes nós não declaramos palavras de maldição para os nossos filhos. Parents, don't we many times declare words or curses over our children? Assim falamos do nosso filho, você é burro. You say to Na your hora, na raiva, não declaramos? Mas faz uma coisa errada, mas você é burro mesmo, hein? You know, sometimes we say to our child, oh, you're such an idiot. You're such a big head. That's what we are declaring over their lives. Você deixa as pessoas baterem em você, você é burrinho mesmo, hein? You know, maybe if they got into a fight or they got beat up at school, and you say, oh, you let them beat you up, you're so silly. E muitas vezes a criança fala, papai, o senhor fica falando que eu sou burro, por isso que eu deixo as pessoas baterem em mim. And sometimes the child will respond, well, you know, Dad, you keep saying that I'm an idiot, so I guess that's why I let them beat me up. Então aquilo que nós falamos, isso vai estar acontecendo. So whatever we say is going to happen. Então os milagres não acontecem quando Jesus olhou para o túmulo de Lázaro, não aconteceu quando ele olhou para o túmulo de Lázaro. Ele só disse, ele morreu. E chorou naquele momento. O milagre não aconteceu. Ele chorou porque ele se emocionou. So Jesus didn't declare over the tomb of Lazarus. He didn't declare the death that was happening at that time. He saw the tomb and he cried because he was caught up in the situation. Mas as lágrimas de Jesus não tirou Lázaro do túmulo. But it wasn't his tears that brought Lazarus out of the tomb. Jesus sabia que ele ia ressuscitar. Jesus knew that he was going to be Mas revived. presta atenção que ele teve que declarar, chamar Lázaro para fora. And so he went there and he declared it and he called Lazarus out. Eu quero falar porque o que acontece. Tem muitos que vão visitar pessoas enfermas ou pessoas que que até faleceu. And I want to speak to many of us here who maybe we go to visit people who are sick or maybe we go to visit people's homes who have Tudo bem, tem um lado emocional nisso, Who sentimental.
who maybe someone has died for them. And of course, there is an emotional side of this. Mas nós temos que chamar, vamos falar, a palavra de Deus é espiritual, nós temos que declarar vida para aquilo. But we need to understand that we have the word of God within us, and in the spiritual side, we have to declare the word. Então, numa situação dessa, você tem que declarar vida, você tem que chamar a existência. So in a situation like this, we have to declare life, we have to call life into being. O que Jesus disse? Lázaro, venha para fora. What did Jesus say? He said, Lazarus, come out. Ele deu o quê? Uma ordem. He ordered him. E ele chamou Lázaro. Se ele falasse, mortos, venha para fora, vinha todo o cemitério levantar-se. And he said Lazarus. If he had said dead people come out, then all the dead people would have come out of that Por isso que ele place. especificou, Lázaro, venha para fora. So that's why he had said specifically, Lazarus, come forth. E Lázaro saiu. So Lazarus came out. Então, nós temos que declarar aquilo que está escrito na palavra de Deus. So we have to declare that which is written in the word of God. Então, quando nós entendemos quem nós somos So when we understand who we are, e sabemos quem nós somos, and we know who we are, o que custou para nós sermos o que nós somos, and what it cost for us to be who we are, não é pela nossa força, it's not by our own strength. não é pela nossa vontade, It was not by our own will. não é pelos nossos méritos, It was not because we deserved it. é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. It was because of what Jesus did on the cross. Então, em cima daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele está nos enviando. So it is on top of what Jesus did on the cross, that's what we are based on, and that's what we're sent through. Ele dá autoridade para nós fazermos isso. He gave us the authority at that time to E algo que do nós temos this. que entender, isso é para a glória dele, And so we have to understand that para a this honra e is glória for dele, não para nós. His honor and for His glory. Nós somos apenas aqueles mensageiros da palavra dele. We are Mensageiros. we are only the messengers of His word. Então, isso que nós temos que entender. So we have to understand this. Nós temos que chamar a existência as coisas que não existem. Isso é fé. We have to call into being those things that which did not exist before. This is faith. E Jesus falou, se nós tivermos fé, nós faríamos obras maiores do que ele fez. And Jesus said that if we have faith, then we would do even greater things than He did. Então, se ele fez essas obras que nós acabamos de ler, So então, obras maiores nós podemos fazer. So if He did these things that we have just read about, we are going to do even greater things than these Para a glória dele. for His glory. Nós temos que declarar aquilo que não existe. We have to declare that thing which didn't exist as if it does. Muitas vezes você é chamado para certos lugares que tem muita divergência, ou tem até casos de doença, de enfermidade. Many times you are called to different situations. For example, a house where someone is sick. Se você for lá para você mesmo, dá vontade de sair correndo. If you go there on your own will and on your own strength, you're going to be running out of there. Mas se você for lá a palavra de Deus, But if you go there with on the word of God, é o chamado de Deus para você. then it is the call of God for you. Chamar a existência aquilo que não existe. And you call into existence that which did not exist. Se está a maior briga dentro da casa, Maybe there is a big quarrel in your house. você tem que chamar a paz. You're there to call peace. Onde tem enfermidade, é porque você tem que chamar a cura sobre aquelas Where enfermidades. there was sickness, you have to call cures. E onde tiver morto, você tem que chamar a vida. And where there was death, you have to call life. Por quê? Vai acontecer aquilo que você declara, porque está escrito na palavra dele. Because what you say is going to happen. Por isso que eu falo, na Bíblia, eu creio até na capa, porque ela diz que ela é sagrada, então eu creio nela, na capa também. And it is written in the Bible, and that's why I say I believe the Bible from cover to cover, because it is what is written here, the Word of God. Grandes homens de Deus fizeram a diferença nesse mundo. Great men of God made a difference in this world. O que faz diferença entre eu e ele? What difference is there between me Talvez and eles that creram person? mais do que eu. Maybe they were, Eles Ellie. creram mais na palavra Maybe do that que eu. person believed more in the Word than I do. Mas talvez muitos já faleceram. But maybe many have Mas- already died. Mas nós estamos vivos, então nós podemos crer e fazer obras maiores. But we are alive, and so we can believe and do greater things. Podemos fazer coisas grandes. We can do great things Porque nós cremos nesse Deus. because we believe in this God. Então muitas coisas podem ser mudadas. So many things can be changed.
E nós temos que praticar a palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos. And we have to practice the things that we learn from the Word of God. O segundo ponto é, seja praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte. As the Word says, be someone who practices the Word, a doer of the Word, and not just a hearer of the Word. Então, Tiago 1:22. Let's go to James chapter 1, verse 22. Tiago 1:22. Diz assim: estejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha para sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Reading from verse 22 of James chapter 1. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. Então, esse espelho é uma analogia da palavra de Deus. Então, quando você abre a palavra de Deus, é tipo de um espelho. Você é mais do que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece, você é filho de Deus, você é filho amado de Deus. Então, está escrito na palavra de Deus. Então, é isso que você é. E esse é um espelho para nós. So this mirror that we're reading here is referring to the Word of God. Every time we open the Word of God and we read the things that it says, you are more than a conqueror, you are blessed, then we believe that that is what it says and that's what we are. Tudo bem, você leu quem você é em Cristo, So you read who you are in Christ, na palavra de Deus. in the Word of God. Aí, de repente, tem um amiguinho, um abençoado que liga para você e chama você para tomar um café. And maybe you have a friend who calls you and says, let's go for coffee. E você pode perceber, todas as vezes que Deus tem promessa, fala quem você é nele, And you can see that many times where God has a word of who you are in Him, pode ter certeza, você vai enfrentar alguém que está passando dificuldades. you can be sure that you're going to then meet somebody who is going through difficulties. Aí você vai conversar com essa pessoa, And you go and you speak with that person. a pessoa vai falar que está passando dificuldades, The person says they're going through a rough time. vai falar que está sem dinheiro, Maybe they're without money, they say. a situação está difícil, It's difficult, things are bad. está separando da esposa ou do esposo, They're separated from their spouse. vai abandonar a família, vai sair fora They da say they're casa. going to leave their family. Então vamos entender, essa pessoa não é crente, ela não tem um espelho, ele não viu no espelho quem ela é. So we can believe that we can understand that person is not a believer. That person is not looking. They don't have that mirror to look at. No lugar de você ler a palavra de Deus, não, Deus há de suprir. Eu conheço uma pessoa que há de suprir aquilo que você está faltando para você. Whereas you who have read the word of God, you can say to that person, no, God is going to supply everything that you need. Eu conheço alguém que pode entrar no seu casamento e mudar a situação do seu casamento. Oh, I know somebody who can come into your marriage and change the situation. Eu conheço alguém que pode entrar de providência para você e melhorar a sua situação financeira. I know somebody who maybe can help you out with your financial situation. Mas muitas vezes a pessoa deixa levar pela situação dessa pessoa. But many times the Christian person allows themselves to be carried away in the tragedy of that person. Aí a pessoa fala, tá difícil, acho que estou pensando em separar. And the person says, oh, it's difficult. I think I'm going to leave my husband or wife. Você leu que Deus é contra o divórcio. But you read that God is against divorce. Mas se você acaba concordando, você não está praticando a palavra. So if you end up agreeing with that person, then you are not practicing the word of God. Eu estou passando uma dificuldade financeira, a minha firma está ruim, o mundo todo está ruim, está uma tragédia. Você fala, verdade, mas eu conheço alguém que pode mudar a situação. You know, the person says, oh, everything's bad at my job, you know, my firm, my company is going down. And you then say, yes, I understand that things are bad, but then I know somebody who can change that situation for you. Mas se nós falar, não tem jeito mesmo. But then instead we might say, oh, you know, it does really look bad, right?
é bom você separar mesmo, vai morrer pobre mesmo. You know, yeah, maybe it's better that you do leave your husband or wife. You know, maybe you're going to die poor anyway. O que vai acontecer na realidade? Você sabe quem você é em Cristo e você não praticou a palavra de Deus nessa situação. But you understand what happens is that you have the word of God and you've read it, but you are not practicing the word of God in that situation. E logo esqueceu de quem você é em Cristo. Você pegou a palavra de Deus do espelho e viu quem você é em Cristo. And you're like this person, you have read it, you looked in this mirror of who you are in Christ, but you forgot it. Então, para nós sermos praticantes da palavra, nós temos que falar daquilo que está escrito na palavra de Deus. So in order for us to be doers of the word, we have to speak that which is in the word of God. Então vamos entender, se para nós praticarmos e não ser só ouvinte, nós temos que praticar a palavra de Deus e declarar a palavra de Deus. So we have to understand that in order for us to be doers of the word and not just hearers, we have to speak that which is in the word of God. Aí se você concorda que a pessoa que não tem a palavra de Deus, que está nessa situação, nós não estamos praticando a palavra de Deus. So if you end up agreeing with the person who does not have the word of God in their hearts, then you are not a practicer. You're not a doer of the word of God. Então, ser um praticante da palavra de Deus é não esquecer do seu rosto, não esquecer daquilo que está escrito na palavra de Deus. So you need to be someone who is a doer of the word, who practices and reads the word of God and does not forget what is written there. Então, se ele falar que está difícil, mas você conhece a pessoa que pode trazer a solução para ele ou para ela. So you can say, yes, you understand it's difficult, but you know somebody who can bring a solution to that person's life. Então, nós temos que declarar aquilo que nós cremos. So we then have to declare what it is that we believe. Tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus, nós temos que crer Everything that we read in the word of God, we have to declare it. e declarar. And we have to believe it and declare it. Então, vai ter situação que muitas vezes nós vamos ser confrontados. So there are situations that will confront us many times. Aí que eu vejo que todas as vezes que nós não praticamos a palavra de Deus, nós não declaramos a palavra de Deus, nós simplesmente viramos as costas para Jesus. And I understand that when we don't do the word of God, when we don't practice the word of God, what we're doing is we are turning our backs on what Jesus said. Então, quando você diz, olha, segundo a palavra de Deus é isso, 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 a Bíblia Sagrada fala isso, Deus fala isso, é que aquilo que a pessoa está esperando. So if you declare and you say the word of God says this, this, and this, then that's what the person is expecting to hear. Então, vamos entender, quando nós declaramos a palavra de Deus, você imagine a alegria do Espírito Santo de falar, ele entendeu. Ele entendeu quem ele é. So you can imagine how happy the Holy Spirit is when you declare what it is that you have read in the Word of God, because the Spirit then says, oh, this one has understood what he has written. Então a Bíblia diz que todos aqueles que vieram a Jesus, Jesus curou a todos. So the Word of God says, everyone who came to Jesus, he cured. Todos aqueles que precisaram de uma provisão de Deus, houve a provisão de Deus se você for ler na Bíblia. For those who needed the provision of God, there was the provision of God for them if you read what is in the Bible. Se aconteceu na Bíblia, acontece conosco. And if it happened in those times in the Bible, then it will happen with us. Mas muitas vezes nós não cremos naquilo e nós não declaramos aquilo. But many times we don't believe it, so we don't declare it. Então nós temos que crer que é para nós também. So we have to believe that it is also for us. Os milagres que Jesus fez no passado, ele continua fazendo hoje. That the miracles that Jesus did in the past, he continues to do even today. Ou você acha que parou? Or do you think that it has ended? Tem uma linha do evangelho que fala que parou. Because there is a line of thought in the evangelism that says it has stopped. Mas nós cremos que ele continua fazendo. But we believe that he continues. Por isso que está o Espírito Santo em nós. And that's why the Holy Spirit has to be within us. Então é isso que nós temos que crer. And this is what we have to believe. Se está enfermo, comece a declarar a cura. Are you sick? Begin to declare the cure. Está passando por dificuldade financeira? Comece a declarar a provisão de Deus sobre a sua vida. Are you going through financial difficulties? Begin to declare God's provision for your life. Está passando por dificuldade na família com seus filhos, com suas filhas?
Começa a declarar que aquela família, aqueles seus filhos, foi feito para Jesus Cristo. Are you going through difficulties in your family life? Then you need to begin to declare that your family was created to serve E eles pertencem a God, Deus. and they belong Coloque na to mão de God. Deus. Comece a declarar que eles pertencem a Deus. And begin to declare that your children belong to God. Porque a partir do momento que você começa a crer, você começa a declarar. Because from the moment that you begin to believe, then you begin to declare it. Então, na prática, é isso. And that's how it is practiced. Está na palavra de Deus, mas nós temos que mudar aquilo que nós declaramos. It is in the Word of God, yes, but then we have to begin to change the way we say things. Vamos entender, Deus criou o mundo através da palavra. We need to understand that God created the world through the Word. Então, a palavra que sai da sua boca, crie o seu próprio mundo, o mundo que agrade a Deus. So the words that come out of your mouth are going to create that world for you that is pleasing to God. Então, existe tanta tragédia, mas vamos começar a declarar um mundo melhor a partir de hoje. So since there are so many tragedies happening around us, let's begin to declare a better world. Então, nesse espírito, vamos entender o que você quer para a sua família. So in the same spirit, then we're going to begin to understand. Let's understand, what do you want for your O que family? você quer para a sua vida financeira? What do you want for your financial life? O que você quer para o seu casamento? What do you want for your marriage? O que você quer para os seus filhos? What do you want for your children? Comece a declarar a partir de agora. Begin to declare these things right now. Comece a declarar que aquilo vai estar acontecendo. Begin to declare that these things will Ao happen. mesmo tempo que você declara, aquilo vai criando fé dentro de você. And while you are declaring, then it begins to grow your faith E within pode ter you. certeza, aquilo que você declara vai estar acontecendo. And you can be sure that whatever it is that you declare, O it's going to mundo happen. tão problemático, nós temos uma solução para esse mundo. In such a problematic world, we have the solution. Para famílias, tantas famílias debilitadas, tantos gigantes que está levantando aí, Jesus é a solução para tudo isso. In our family lives and everything where we see so many giants coming up before us, Jesus has a solution for all of them. Então vamos colocar de pé. So let's stand up.